Meus anjinhos, graça e paz. Vamos a mais uma leitura da Bíblia hoje. Em Gênesis, no capítulo 18 ainda, e versículo 22. Abraão intercede junto a Deus pelos homens. No caso, em relação à destruição de Sodoma e Gomorra. Vamos acompanhar então? Então, partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentre toda a cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: Eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás, pois, toda a cidade? Ele respondeu: Não destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: E se porventura houver ali 40? Respondeu: Não farei por amor dos 40. Insistiu. Abraão era corajoso, né? Ficar insistindo para o Senhor. Não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: Não o farei, se eu ali encontrar 30. Continuou Abraão: Eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: Não destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: Não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: Não destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Primeiramente, vamos ressaltar a coragem de Abraão e ficar perguntando incessantemente, aliás, não incessantemente, porque ele perguntou pelo menos umas 5, 6 vezes aqui, se Deus ainda assim destruiria a cidade. Ímpios e justos, porque na Bíblia fala que os justos pela fé são justificados, não porque são justos, mas porque tiveram fé e porque acreditaram. Sendo assim, mesmo com esses justos ali, pessoas que não erravam, pessoas que agiam como Abraão agiria, sendo assim, Deus destruiria toda Sodoma e Gomorra. Até que Abraão foi perguntando e chegou no número 10, se ali houvessem 10. E Deus disse que por amor àquelas 10 pessoas, um número mínimo pelo menos, ele não destruiria a cidade. Mas aí nós lemos mais pra frente a história e descobrimos que os únicos justos, não exatamente como Abraão, mas por ele ser sobrinho de Abraão, Ló, que eram justos ali na cidade, eram Ló, suas 2 filhas e sua esposa, que o anjo do Senhor disse: Saiam ao amanhecer e não olhem para trás, pois a cidade será destruída com fogo e enxofre. O Ló, as filhas e a esposa, mesmo tristes, obedeceram aos anjos do Senhor e saíram da cidade. Até um certo ponto, porque a esposa de Ló ficou muito curiosa, olhou para trás e, por conta de desobediência, ela acabou se tornando uma estátua de sal. Se essa estátua de sal ainda existe, eu não sei. Não saberia dizer. Porém, a desobediência teve sua reação, teve sua consequência. O Ló e as filhas, apesar de uma grande tristeza por terem que deixar a esposa e mãe para trás, seguiram em frente. Porque se eles viram que se até a esposa e mãe virou estátua de sal, é porque os anjos não estavam brincando nem mentindo. E de fato, foi uma coisa tão grandiosa que eu acredito que até mesmo os locais que ficavam um pouco distantes da cidade, Sodoma e Gomorra, conseguiram ver ao longe destruição, porque só choveu fogo e enxofre ali, em Sodoma e Gomorra, onde haviam pessoas que erravam tanto que entristeceram de tal forma o coração de Deus a ponto de Deus enviar fogo e enxofre para destruir toda a cidade. E foi de tal forma a morte dessa cidade que dizem estudiosos que o local onde eles teriam encontrado, que seria Sodoma e Gomorra, até hoje sequer nasce uma única planta. Sabe aquelas folhinhas, aquelas plantinhas que às vezes só um galinho, uma folhinha ou 2 folhinhas que a gente encontra às vezes pelas ruas, assim, tipo nos cantos de bueiros, nos cantos de casa, assim, nas paredes?
no chão? Então, de tal forma que a cidade foi amaldiçoada que nem assim, um brotinho. Se você colocasse uma sementinha ali, nem mesmo essa semente brotaria. De tão amaldiçoada que essa cidade foi. Não apenas isso. Não existem animais que andam por ali. A terra é seca e infértil. Diferente do deserto, onde você não pode encontrar vida, uma vez ou outra que água, enfim. Só que no caso ali foi amaldiçoado. Tanto é que, mesmo Deus amando de tal forma, mesmo Deus ainda amando o mundo, ainda assim os erros foram tão grandes que ele não se importou. Não é que não se importou, é que ele não aceitou coisas erradas. Ele mandou fogo e enxofre para destruir. Porque ele não queria mais ver aquelas coisas. E vocês podem se perguntar, mas e as coisas erradas que acontecem hoje? Te digo. Eu não lembro o versículo de cor, mas o mundo jaz no maligno. Não o ser humano em si, todos eles. Mas aqueles que servem diretamente ao coisa ruim e não escondem isso. Essas pessoas são referidas como mundo pela Bíblia que jaz no maligno. Há as pessoas que servem diretamente a Deus, que são até mesmo perseguidas. Mas ainda assim, o mundo não está mais com Deus, não anda mais com Deus. Mas Deus prometeu que não iria mais destruir a humanidade. Foi enviado Jesus, para que o sacrifício dele fosse aquele sacrifício que, através dele, nós possamos ser salvos. Então, no dia do juízo final, quem não aceitar Jesus, simplesmente vai ser julgado. E não sou eu que digo que a pessoa será condenada, é a Bíblia que diz. Viveremos e veremos em breve. Amém? Eu desejo de coração que essa palavra tenha te abençoado o seu coração e tenha abençoado a sua vida. Muito obrigada por mexer até aqui. Um beijo no seu coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir. Tchauzinho, meus amores.